Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu desejo do fundo do meu coração que vocês estejam bem. Sendo vocês angolanos, ainda sendo o meu povo, eu acho que vocês não estão tão bem. Assim como o povo moçambicano, o povo irmão, o povo tão querido, eu acredito que vocês não estão bem. E eu também não estou bem em decorrência de todos esses atos, não é? Que, infelizmente, tanto o povo de Angola quanto de Moçambique tem estado a passar. Eu tenho me proposto, ou no último vídeo eu falei que eu iria fazer mais vídeos sobre o Moçambique, mas entrou esta etapa agora de Angola com uma força tremenda, infelizmente, né, por um lado, e eu comecei a dar todo esse apoio que também é necessário. Não posso, de forma alguma, como angolana, como alguém que sempre ajudou muito a minha terra, deixar de dar este suporte ao meu povo e de uma forma quase que veementemente, né, falar, ir em cima, porque assim como eu quero a queda de Daniel Chapo e ver, obviamente, o nosso querido Venâncio Mondlane, o grande líder, um dia assumir esse poder como o presidente, o verdadeiro presidente de Moçambique, eu também quero ver isso acontecer em Angola, eu também quero ver que nós não temos um Venâncio Mondlane, infelizmente, essa é a única desvantagem, nós não temos ninguém assim na mira, na meta de dizer, pá, o nosso Venâncio está lutando por nós, né? Nós estamos um pouco à deriva, né? Temos a UNITA, mas tudo ainda muito indefinido, tudo ainda muito, sabe? A única certeza que nós temos em Angola é que realmente o MPLA é uma máfia poderosíssima a nível de uma Frelimo, só que não tem, isso é a certeza que nós temos, não tem um partido da oposição ou um candidato da oposição tão forte quanto um Venâncio Mondlane, que faça frente, que assuste o sistema, que tenha o carisma do Venâncio, isso nós não temos. Agora, nós temos inimigos, né? Como se fossem, desculpem os palavreados que eu vou falar, eu hoje não estou legal, eu realmente não estou legal, mas isso são por motivos também pessoais, mas não são só pessoais. Eu fiquei tão abalada, mas tão abalada com o que aconteceu em Angola, com as mortes que ocorreram, de crianças em contentores, e as mortes que ocorreram, e mortes estas que foram, para variar, parecido com Moçambique, onde a polícia entrou em ação, a mando do presidente da República, e ali foi matando tanta gente, não é? Então, assim, no dia em que eu começo a fazer vídeos para falar, às vezes parece que nasce um leão ou uma leoa dentro de mim, eu falo. Mas depois aquilo me abala muito, porque depois conversando aqui em casa, né, com meu irmão, eu desabafo, eu falo, eu digo, poxa vida, o nosso passado, ou os anos que nós vivemos em Angola, foram tão bonitos até começar a guerra, né, porque nós também passamos por isso, foram tão bonitos, foram tão quase que abençoados. E hoje nós vemos um traste de um presidente falar: em 50 anos eu fiz mais que na era do colono. Isso não me sai da cabeça. Eu juro por Deus que eu queria saber o que é que esse monstro, ele, ainda mais ele, João Lourenço, fez em 50 anos. Ele não fez, né? Se algum dos presidentes fez, foi José Eduardo Santos. E a outra questão, que não dá para mostrar tudo num vídeo, né? Porque a outra questão é, diante daquilo que eles dizem fazer, eles não fizeram. Na minha opinião, eles não fizeram. Eles simplesmente abriram as portas de Angola para que os estrangeiros voltassem a entrar, depois deles terem dado o grito da liberdade, não é? E aí descobriram, começou com Agostinho Neto, aí Agostinho Neto foi morto, não é verdade? Aí entrou Zé Eduardo Santos nesse ponto, na minha opinião, foi esperto,
apesar de ser engenheiro, ou pelo menos dizem, né, que ela era engenheiro. Eu não vi o currículo dele, eu não vi nada que comprovasse que ele o era, né? E hoje em dia o que mais tem é currículo falso, diz que me diz que, olha, nasceu em São Tomé, não, nasceu em Luanda, não, nasceu aqui, não, nasceu acolá, né? Tanta história que contam. Então, assim, enquanto não vejo, eu sou que nem São Tomé. Mas vamos apostar que ele era engenheiro. Mas eu não vi ele ir para campo, eu não vi ele comandar obras, eu não vi ele, independente de ser um presidente, ter interesse de ir para campo, ver o país dele crescer, porque a posição de presidente não lhe tira o mérito, a humildade de querer ver o país crescer, ser um homem normal que comanda um país, como um empresário que comanda a sua empresa, é um empreendedor que comanda a sua empresa, não é? Mas não, os presidentes em África são tão metidos, eles não saem lá do palácio, têm medo de morrer, né? Então só dão ordens, pois é. E o triste desta história toda é que por causa desse medo e de um outro grande componente, que é a incompetência, eles abriram as portas e mandaram um mundo estrangeiro entrar. Portugueses, brasileiros aos montes, como foi o caso da Odebrecht, não é? A Odebrecht entrou lá em 75, não é verdade? Governo Angola. Então, a Odebrecht, a Furnas, a Petrobras e assim tantas. Mas a Odebrecht ela é uma grande parceira da Presidência da República. Eu falo isso porque eu conheço muito bem a Odebrecht e a direção da Odebrecht. Eu tive patrocínio da Odebrecht, eu tive patrocínio da Petrobras, de algumas boas empresas do Brasil, portanto eu conheço bem a história da Odebrecht e sei muito bem como é que é o esquema das empresas, grandes empresas que entraram em Angola, não é? Portanto é assim, se Angola é o que é, até mesmo em 50 anos, eu estou adiantando isto para vocês entenderem o que eu vou mostrar depois. Se Angola é o que é até em 50 anos, ou tem o que tem até em 50 anos, não é porque Angola seja competente, não é porque Angola tenha grandes profissionais, grandes presidentes, grandes PCAs, não. É porque Angola fez só uma coisa, abriu as portas da Casa Angola e disse, como então, para os brasileiros, portugueses, aqueles que colonizaram Angola, primeiro vocês enxutaram a turma de portugueses que estava em Angola em 75, ou até 75. Botaram todo mundo para correr, portugueses, angolanos, né? Porque o meu pai era angolano, 3 gerações, né? Avós, tudo angolano. Botaram todo mundo para correr. Fora daqui, que é a terra do negro. Depois que vocês esmerdearam tudo, botaram prédio abaixo, com bazuca, com tiro, com canhão, fizeram aquela merda típica de primitivo. É em nome da liberdade por um povo que merece. Aí vocês sentaram em cima do tronco e viram a porra da merda que fizeram. Não foi? Então. Aí vocês devem ter coçado a careca, ou então o cabelo que ainda tinham, e deviam ter pensado, ou chegaram a pensar, e agora quem vai reconstruir a nossa terra? Porque não sabiam. Eu lembro quando eu voltei em 1999 a Angola, que eu ouvi de algumas pessoas, que eu não quero questionar nomes, em consideração as mesmas, para não deixar mal, onde estas pessoas em questão disseram que foi exatamente assim que a história aconteceu, porque eles não tinham competência para reconstruir Angola. Então as portas foram abertas e eles começaram a dar estímulos, incentivos, para que estes investidores e as pessoas interessadas voltassem a Angola. Eu mesma, quando voltei a Angola em 1999, foi por estímulo de muita gente que me incentivou a tal. Eu voltei porque, no meu coração de humanitária, vendo tanta pobreza, e olha que eu fui enxotada, eu tinha 14 anos, meu pai foi enxotada grande, mas fui muito estimulada para voltar. Uma das pessoas foi com muito amor que me convidou à volta, mas o resto não.
Fui recebida com carinho, estimulada a investir no país. Eu e todo o grupo que estava atrás de mim de empresários. Fui muito bem tratado na época. Na época eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, nossa, como estes angolanos, estou falando de ministros, estão tratando bem estes meus amigos brasileiros que vieram comigo. Besta quadrada, não estava percebendo nada, né? É, realmente, marinheiro de primeira viagem. Depois, com a decorrência da minha vida, dos petelecos, bufetadas, chapadas que eu fui levando, eu fui percebendo então o que naquela época, em 1999, realmente tinha acontecido. Resumindo, para quem entenda melhor, Angola começou a abrir as portas no desespero porque precisava reconstruir Angola, isto na época de José Eduardo Santos. Portanto, quem reconstruiu Angola foram os portugueses, os brasileiros, os franceses, os ingleses e toda a turma que foi entrando. Hoje temos aí uma grande comunidade chinesa que constrói estradas, está fazendo tudo. Os brasileiros continuam aí, a comunidade portuguesa continua aí. Portanto, metem o pau na colonização, e como metem o pau na colonização até hoje, mas, no entanto, são os portugueses que estão aí, muita coisa. São os brasileiros, povo irmão, que estão aí. Se essa merda desse país está de pé, não é por competência de mão de obra ou de grandes profissionais angolanos, e sim dos estrangeiros. Uns que voltaram e outros que foram contratados a peso de ouro, porque os grandes ou graúdos que se dizem da sociedade angolana não sabem fazer porra nenhuma, a não ser explorar diamantes, que é a única coisa que a terra dá e vai lá e saca. Ou algumas outras coisinhas, como montar uma padaria de esquina, aquelas bem simplórias, mas que acabava dando muito dinheiro e deixou muita gente rica. Agora, os trabalhos como engenheiro, isso e aquilo, demorou muitos anos. Foi preciso eles saírem de Angola, ir para Portugal, vir para o Brasil, ir para a Rússia, ir para PQP, para virarem gente. Enquanto isso, o país foi reconstruído pelos estrangeiros. Agora vocês devem estar se perguntando por que eu estou falando isso. Primeiro, exatamente pelos comentários imbecis do presidente de dizer que Angola foi... em 50 anos cresceu mais, né, do que na época do colono. Portanto, dando a entender que ele e toda a sua estrutura, ele, no caso João Lourenço, né, os outros presidentes, fizeram eles, angolanos, mais do que o colono. E o colono também inclui na sua época da colonização, porque eu sou da era do colono. E na era em que eu morei em Angola, na era em que eu era menina, mas acompanhei todo... Tinha em Angola brasileiros, tinha em Angola franceses, tinha em Angola, como todo país tem, estrangeiros que estão trabalhando, mas que esse conjunto de pessoas fez aquele país crescer e ficar muito bonito, sem perder a essência daquela colonização que realmente dava o charme que era uma Angola fantástica, não é? E não havia nem se via esse racismo, esse preconceito que se vê hoje. E não venham cá com histórias, porque eu estou viva, eu não estou morta. Portanto, eu sei bem o que eu estou falando. Mas, não é? As coisas acontecem, ou o país evoluiu, quis a liberdade, e depois de 50 anos a gente vê um presidente primitivo falar uma merda destas, não é verdade? Então, aí, eu no decorrer dos meus anos, né? Indo para Angola, 1999, depois 2005, fui fazendo amigos. Eu trabalhei na área do turismo e nessa decorrência, acho que foi em 2005, ou após isso, eu conheci um senhor chamado, olha o nome, Jesus. Não vou dar detalhes do nome dele, né? Mas Jesus, bem mais velho do que eu, e eu tratava ele como o meu irmão mais velho. Gostava muito dele. A última vez que eu vi este senhor, ele morava no Zango. Antes de ele morar no Zango, ele morava ali na região do Benfica. Não vou entrar em detalhes da área, mas morava ali no Benfica, perto de uma área policial. E este senhor foi uma pessoa que... Aqueles homens típicos da cultura angolana, que tem 2 mulheres, né? Então,
E sempre que eu ia para Luanda, ou que eu precisava de alguma coisa, ou que eu tinha algum... eu não quero entrar em muitos detalhes da vida do senhor, mas assim, eu gostava muito da segunda esposa dele, da primeira não me dava muito com a primeira. Então, qualquer coisa que, se eu precisasse de, em vez de ficar em hotel, ou qualquer coisa que fosse necessária, era na casa da segunda que eu ficava. E teve um dia que eu precisei, né, por uma questão de uma noite ou duas, não lembro, acho que foram duas, ficar na casa desse senhor, né? E foi lá, neste passar desses 2 dias, que aconteceu algo com a pessoa que eu vou mostrar agora, né? Deixar claro que este senhor, porque assim, os vídeos são vistos por muita gente esta que de repente pode conhecer o Jesus. Eu não estou preocupada porque... Só um minuto. Porque aquilo que eu falo, como eu costumo dizer, eu provo, né? Esta pessoa, Jesus, que eu tinha muita consideração, muita, era uma pessoa que eu não só considerava um irmão mais velho, mas eu tinha um carinho muito grande. E foi uma amizade que terminou, infelizmente, por causa da primeira esposa, né? A Bela, uma carcamana de marca maior. E foi esta mulher que, infelizmente, com seu jeito estúpido de ser, conseguiu acabar com uma amizade de anos e anos. E ele sabe disso. Eu até gostaria que ele visse meu vídeo. Ele sabe disso, porque o Jesus foi uma pessoa muito querida, que eu sempre ajudei muito. Eu e muitos amigos em Angola ajudamos muito Jesus. Ele era da área do turismo, era um agenciador da área do turismo, e houve sempre muitas dificuldades na vida de Jesus, né? E o Jesus sempre que vinha a mim e pedia alguma ajuda, fosse o que fosse, dentro das minhas possibilidades, eu estava sempre ajudando o Jesus. Até quando eu saí de Angola, em 2008, eu morava na Nova Vida, no apartamento Nova Vida, e por uma perseguição, e se ele vir este vídeo vai saber que eu estou falando a verdade, uma perseguição onde queriam me pegar, não é? E foi feia. Eu pedi socorro ao Jesus, eu realmente pedi socorro ao Jesus. Ele foi me tirar da minha casa de noite, por causa dessa maldita perseguição. Estavam lá me rodeando a casa e querendo me pegar de noite. Eu peguei uma mala que já estava pronta, peguei a minha mochila com o meu computador e fugi da casa. Mas fugi naquela incerteza ou certeza, aquilo, de que eu ia voltar, nem que fosse para fechar a casa, ou vender, ou ver o que eu ia fazer com os móveis, com tudo que eu tinha, e depois ir embora do país, né? Porque nestas horas em que você está sendo ameaçada, você não fica no país, você sai, né? Nem que seja temporariamente, mas você sai. Diante do perigo, e quando ele me leva para a casa dele, da segunda esposa, ele diz: Filó, não faça isso. Não faça isso, porque diante do que aconteceu contigo, você realmente escapou porque Deus quis. Não faça isso. Esquece a tua casa. Epa, esquecer uma casa montada de três quartos, né? Ali no Nova Vida, quem conhece aqueles prédios sabe que eles são 3 quartos. Foi no início em que o Nova Vida era bonitinho, porque depois eu andei por lá, na última vez que eu estive lá, e o Nova Vida estava horroroso, na minha opinião. Me desculpe quem mora lá, mas estava horroroso. Eu tinha um apartamento ali de 3 quartos, né? Muito bem arrumado, muito bonito. E eu falei: mas o meu apartamento tá tão lindo. E ele falou: pois é, minha irmã, mas entre o teu apartamento e a tua vida, o que é que você quer? O que é que você escolhe? E eu falei: pô, não tem escolha, né? Minha vida. E aí eu pensei: mas o que é que eu vou fazer com as minhas coisas, né? Porque eu tinha tudo, a sala de estar, a sala de jantar, os quartos todos montados, cozinha, tudo de primeira, né? Eu chorei. Eu falei: bom, vender não compensa porque não vão me dar nada de repente por isto.
nem sei como eu estava tão perdida com tudo que estava me acontecendo, que eu falei, poxa vida, Jesus, lembrei da segunda esposa dele, uma pessoa que eu realmente gostava muito. E a segunda esposa dele estava montando casa e não tinha quase nada, né? E ele também não tinha cacife para montar as duas casas, porque existe aí um negocinho que eu acho muito esquisito, mas pelos vistos parece que é o que acontece. Quando ele está montando a casa de uma, ou quando uma tem uma coisa, parece que a outra fica sabendo, então há aquele ciúminho. Bom, eu como não estou nesse lema, né? Aí eu então disse, olha, Jesus, eu optei por dar isto para a tua esposa. Eu vou pegar tudo o que eu tenho na minha casa e vou dar para tua esposa, segunda esposa, né? Aí ela ficou muito feliz, me agradeceu muito, ficou muito emocionada, porque ela gostava muito de tudo que eu tinha na minha casa. Ah, minha casa vai ficar tão linda. Eu falei, então vai lá e pega, né? Eu não posso voltar, vai lá e pega. Chorou, muito emocionada. Passou, não voltei a ver mais, né? Sei que foram lá, pegaram tudo, porque nesse espaço-tempo eu depois saio, vou para Portugal. E depois de um bom tempo, não sei se 2 ou 3 anos, não sei quanto tempo, eu volto. E quando eu volto, eu fico, então, por causa desses 2 dias, na casa da Rosa... Ai, esqueçam, eu não falei o nome todo. Fico na casa da segunda esposa. E vejo realmente que tem uma parte dos móveis na casa dela. Mas faltam alguns móveis. E eu pergunto para ele, cadê o resto? Se eu dei tudo para ela. Ah, não, houve aqui uma cena de ciúmes entre a primeira e a segunda. E eu falei para ele, olha, não estou preocupada com isso, eu não dei para a primeira, eu dei para a segunda. Mas você me desculpa, a primeira já morou longe, em outro país, já teve tudo. A primeira é a primeira, eu conheço o vosso esquema de que tudo é a primeira, até porque teve filhos com a primeira. A segunda não. E a segunda é que é minha amiga. A primeira é conhecida, vamos dizer assim, tenho respeito por ela, mas... Ah, não, a primeira queria a geladeira, que é aquelas que encostam o copo na porta, não sei o quê. Fiquei sentida, não gostei da brincadeira, não gostei de algumas coisas que eu vi ali, mas fiquei quieta, né? E ali começaram a acontecer umas coisas, mas fiquei na minha. Depois, por outros motivos, né? Numa viagem seguinte, eu acabei ficando na casa da primeira, porque a segunda não estava no país e não havia condições de ficar ali, fiquei na casa da primeira. E foi dali que comecei a ver as atitudes que a primeira tinha, que realmente não eram compatíveis com aquilo que eu queria viver, a grosseria, a postura, preconceito. E eu olhava e dizia, peraí, mas não conhecia esse lado da pessoa, né? E foi quando eu cheguei na casa da pessoa, eu vi a geladeira, eu vi mais algumas coisas que eram realmente da minha casa, tudo amassado, tudo estragado. Eu falei, poxa, ainda por cima não cuida, né? Fiquei triste de ver tudo aquilo. Era uma pessoa que, pelo fato de eu estar lá por alguns dias na casa dela, toda hora ficava me pedindo dinheiro, ficava me pedindo isso, ficava me pedindo aquilo. Quer dizer, na minha forma de pensar, eu achava errado tudo aquilo, mas tudo bem, eu ia cedendo e depois eu ainda saí de lá mal falada. Bom, mas onde eu quero chegar com tudo isto? Este cara foi uma pessoa para mim muito querida e que eu ajudei muito. E não foi dando uma casa para ele, foi ajudando mesmo, com trabalho, em todos os hotéis que eu trabalhava, com dinheiro. Eu preciso de $300, eu preciso de não sei quanto, eu estava sempre ajudando. Eu e muitos amigos de Angola, de cargos bastante elevados. Portanto, é uma pessoa por quem eu tenho carinho, é uma pessoa que eu sempre ajudei muito e que, de repente, por banalidade dessa primeira esposa, ela é grossa, ela é estúpida, ela é muito, mas muito, não é pouco, mal educada. E eu, nessa estadia, que foi a penúltima vez de Angola, a penúltima, eu puxei o carro, chamei um amigo e eu vou sair da casa dela, vou agradecer muito, vou sair, vou para um hotel, qualquer lugar, mas aqui eu não fico, né? E assim fiz. E a partir daí, ele me vira as costas. Portanto,
São essas coisas que eu não aceito nas pessoas. E depois eu vi comentários que achei desagradáveis, né? Essa branca disso, essa branca daquilo. E eu falo isto por quê? Porque eles tinham um amigo, né? Que, no caso, o Jesus dizia que esta pessoa que eu irei mostrar para vocês era afilhado dele. No fundo, ele não era o afilhado. A afilhada dele era a esposa deste cara que eu vou vos mostrar. E um dia eu estava exatamente na casa de Jesus, que era na casa de Jesus, mas a segunda esposa. Eu estava andando pelo quintal e ele recebe um telefonema. Quer dizer, eu demorei tudo isso para contar, já estamos com 25 minutos de vídeo. Eu estava sentada com ele no quintal, da casa da segunda esposa, ele recebe um telefonema e ele faz exatamente isto. Faz um tipo de chamada, de videochamada, né? Aí começa a falar com a pessoa, eu não estou sabendo quem é a pessoa, mas estão falando, óbvio que olhando um na cara do outro, né? E ele, de repente, não sei porquê, vira o telefone e a pessoa em questão me vê. E daí a pessoa começa a ser extremamente estúpida e agressiva. Portanto, antes de eu continuar, eu vou vos mostrar agora o vídeo da pessoa em questão que foi agressiva. Vou deixar vocês verem o vídeo da pessoa, são 2 videozinhos, e depois eu continuo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Estão vendo quem é, né? David Mendes. André Ventura, líder do partido Chega, que, num discurso carregado de preconceito e má-fé, atacou o Estado angolano e o presidente João Lourenço, recorrendo a afirmações infundadas e insultuosas. Como é que um indivíduo daquele do Chega tem o desplante de querer falar mal do chefe de Estado angolano? Quem é ele? Um indivíduo de rua, um indivíduo que não tem maneira de falar. Né? Um indivíduo que sonha ser presidente e não tem diplomacia. Quem é esse indivíduo? Quando ele vem dizer que o Angola são os corruptos, o dinheiro dos corruptos vai para onde? É que lhes serve? É que lhes dá o bem-estar? Por que é que não devolvem o dinheiro da Angola? Porque precisam do nosso dinheiro. Então, se é dinheiro da corrupção, devolvam para a sua origem. O Chega que tenha coragem de dizer, portugueses, vocês os 120, 150 mil que estão a mais, voltem para Portugal. Vai ver o que vai ser de Portugal. Vai ser miséria. Portugal não sustenta Angola. Temos que ter coragem, eu repito isso várias vezes, temos que ter coragem de dizer que Portugal não sustenta Angola, mas Angola sustenta Portugal. De eu continuar, porque senão eu vou me perder, isto aqui, desculpem os termos, é pior que uma prostituta. Este homem, eu acho que quem é angolano sabe, é pior que uma prostituta. Ele se vende mais que prostituta barata de beira de estrada. Uma hora ele está na UNITA, outra hora ele está no MPLA, uma hora ele puxa o saco do pessoal da UNITA, outra hora ele puxa o saco do presidente da República. É pior que prostituta de beira de estrada, com aquela coisinha deste tamanho e bem rampeira. Agora, o mais engraçado, né? Eu até vou pôr de novo. O advogado e político angolano David Mendes manifestou profunda indignação perante as recentes declarações do deputado português André Ventura, líder do partido Chega, que, num discurso carregado de preconceito e má-fé, atacou o Estado angolano e o presidente João Lourenço, recorrendo a afirmações infundadas e insultuosas. Como é que um indivíduo daquele do Chega tem o desplante de querer falar mal do chefe de Estado angolano? Quem é ele? Quem é ele? Um indivíduo de rua, um indivíduo que não tem maneira de falar. Um indivíduo que não tem maneira de falar. É assim, eu acho que as pessoas estão hoje numa desproporção tão grande. Ele tem espelho? Será que ele tem espelho em casa? Ou é normal? Entrando no detalhe em relação a mim. Negro feio. Agora vamos questionar beleza e postura. Negro feio, horroroso, boca suja, ordinário, preconceituoso e racista. Eu não imaginava, porque esse Jesus falava muito bem do afilhado. O afilhado era esse cara, que é advogado.
estava defendendo uma causa de Jesus quando partiram, é o termo usado em Angola, a casa de Jesus no Benfica. Era este advogado que estava defendendo, porque eu não sei em que pé está a situação da casa dele. Quando este dito advogado liga para o padrinho, e o padrinho, por acaso, não sei por que raios de água ou carga d'água, vira o telefone, ele me vê, a pergunta dele é: quem é essa branca? O que essa branca de merda está fazendo no teu quintal? Eu olhei na hora. Pô, você está andando pelo quintal, não lembro o que eu estava fazendo. Eu olhei para o Jesus e falei: o que se passa? Aí o Jesus: para. Que isso? Para. Que isso? É uma amiga, é Filomena. Para. É como uma filha para mim. Para de falar isso. Assim que... Aí ele ria. Uma branca? Você tem uma branca na tua casa? Eu vou falar para tua mulher, hein? Eu vou falar para tua mulher. Você, quer dizer, eu nem vou usar os termos aqui que este bosta, este anormal, que nunca me viu na vida ou nunca me tinha visto na vida, falou naquele telefone, se dirigindo a mim, porque tinha me visto por um ângulo que ele virou o telefone e pensou merda atrás de merda e foi disparando no telefone. Aí eu fui ouvindo, aí eu sentei ao lado de Jesus, peguei o telefone do Jesus, peguei a câmera, como eu estou olhando para a minha câmera aqui, e falei: ô, seu merda, deixa eu te dizer uma coisa, sou branca com muito orgulho, como você deveria ser preto com orgulho também. Quer falar, fala na minha cara, pede licença ao Jesus, teu padrinho, e se tu não gosta de branco, então pede licença ao teu padrinho e venha falar na minha cara, não manda recado. Pior coisa que tem é um cara que é covarde e não honra as bolas que tem no meio da perna. Fala na minha cara. Ah, você é uma branca amarela. Você sabe que as brancas são azedas? Eu falei: olha, eu posso ser azeda. Você é pior que cocô. E aí começou um confronto entre ambas as partes e eu já estava com a minha raiva no topo do meu cabelo. Coisa que realmente é o tipo da situação que eu nunca tinha vivido, porque eu acho que eu fui pega desprevenida de tal forma que aquilo me tirou do sério. Que depois eu perguntei para Jesus: cara, assim, do nada. E ele continuou: branca, azeda. Aí o Jesus tentou contornar, sorrindo, rindo, quando desligou o telefone, porque chegou uma hora que o Jesus desligou o telefone. Aí o Jesus, para contornar e acalmar, querendo me dar razão, falou: Filó, ele é racista mesmo. Ele não pode ver um branco. Eu falei: este é normal, quando viaja para Portugal, viaja para outros países, como é que ele... Não, assim, ele vai, na boa, vai para Portugal. Só que ele tenta ser ou ter um mínimo de sociabilidade com essas pessoas. Bom dia, boa tarde, ou as perguntas básicas dentro de uma loja. Agora, num nível de amizade, essas coisas não existe. É ser sociável dentro da área da comunicação, porque é básico, tem que ter. Portanto, este é um dos seres humanos mais repugnantes. Eu já falei por 2 ou 3 vezes, ou fiz 2 ou 3 vídeos falando de Ernesto Bartolomeu. Como corrupto, como safado, como lambotas, mas se ele é racista, não sei, acho que não, não posso afirmar. Agora, este é racista, preconceituoso até a ponta do dedo e do pinto que ele deve ter pendurado no meio das pernas. É este negão. Aí vamos continuar aqui. Um indivíduo que sonha ser presidente e não tem diplomacia. Sonha não, vai ser. Quando ele vem dizer que o Angola são os corruptos, o dinheiro dos corruptos vai para onde? É que lhes serve? É que lhes dá o bem-estar? Ele é tão burro. Ele é tão burro que vocês veem que ele fala que o dinheiro dos corruptos vai para onde? Vai para Portugal. Aí ele fala: é o que lhes serve aos portugueses.
É essa estupidez e esta burrice que me incomoda, porque realmente o nível dos corruptos angolanos, por um lado é muito bom, por um lado existe realmente muita inteligência, mas por outro lado existe tanta estupidez que eu não entendo como é que o tico e teco da cabeça destes gajos ainda não trombou, ainda não houve um desastre dentro destas carecas de merda. Se existe uma sociedade, se existe um sistema que realmente, é rigoroso, é o sistema português. Eles controlam feio quando estes gajos chegam lá com as suas fortunas e querem aprontar feiamente. Escapa uma coisinha aqui, escapa uma coisinha ali, infelizmente escapa. E agora estão fazendo o que estão fazendo para limpar de vez, e aí não tem nada a ver somente com angolanos ou com brasileiros, não, é por tudo aquilo que está acontecendo da invasão dos povos islâmicos e assim por diante. Agora já virou um pandemônio. Mas o que ele falou é uma verdade. Agora, dizer que os portugueses estão querendo usar o dinheiro, como dizer que Angola... vamos ouvir. Porque precisam do nosso dinheiro. Então, se é dinheiro da corrupção, devolvam para a sua origem. O Chega que tenha coragem de dizer, portugueses, vocês, os 120, 150 mil que estão a mais, voltem para Portugal. Vai ver o que vai ser de Portugal. Vai ser miséria. Portugal não sustenta Angola. Temos que ter coragem, eu repito isso várias vezes, temos que ter coragem de dizer que Portugal não sustenta Angola. Ele dá a entender que Angola sustenta Portugal. Eu iniciei o vídeo falando que se Angola não abrisse as portas para que portugueses, brasileiros e toda a turma entrasse, Angola hoje estava nas cinzas. Angola hoje não tinha mão de obra especializada, profissionais competentes, empresas como Odebrecht e tantas outras, de grande porte até de Portugal, dentro de Angola, para reconstruir Angola. Então a pergunta fica aqui no vídeo para todos vocês. Quem sustenta quem? Ele está falando o quê, este preto de merda? Por causa de uns e outros que pegam um aviãozinho, ponte aérea, e vão para lá trabalhar? Se Angola tivesse nas cinzas, como eles deixaram, esses merdas, e não tivessem aí todos esses investidores de Portugal, do Brasil e todas essas empresas, Angola estava de pé? Era este bosta, que nem advogado sabe ser, racista, que ia pôr Angola de pé? Era o engenheiro José Eduardo Santos, que ia sair do cadeirão dele, que ia pegar uma enxada, ou fosse o que fosse, para fazer prédios? Bom, vamos ao segundo vídeo dele. São estas coisas que me irritam tremendamente. Ele diz: pensamos que Angola é que depende de Portugal. Não, Portugal é que depende de Angola. Veja essa matéria, curte, comenta e compartilha, veja até o final. E aí, deixa a sua opinião, pois a sua opinião é super importante para este vídeo. Mas temos que ter coragem de, a partir do nosso dinheiro, sustentar Portugal. E aqueles grupos como Chega vão começar a sentir que parte de Portugal depende de Angola. Só que nós pensamos que Angola é que depende de Portugal. Não, Portugal é que depende de Angola. Temos que ter coragem, falta-nos coragem para isso. Fazê-los sentir que estão a viver do dinheiro de Angola. Quanto é que sai de Portugal para Angola? Quase uma ninharia. E quanto é que sai de Angola para Portugal? Milhões. Semanalmente sai milhões para Portugal. Só para terminar, nós temos que perder o hábito de ser colonizado. Nós estamos sempre presos no colonizador. Temos que perder isso. Como é que a República Democrática do Congo, com toda a desorganização, nós, angolanos, vamos lá fazer consultas? Por quê? Então, o problema é nosso aqui.
temos tecnologia, temos investimento, investiu-se muito na saúde. Eu acho que o presidente João Lourenço, quando sair, o legado dele vai ser saúde. Ele investiu muito nas infraestruturas hospitalares. Ai, Jesus Cristo. Eu, se estivesse perto desse homem, eu batia nele. Só esse final já é repugnante. Já que nós pensamos que Tanto. Angola é que depende de Portugal. Não, Portugal é que depende de Angola. Presta bem atenção nessa notícia. Não, tá bom, vai. Para este vídeo. Mas temos que ter coragem. Portanto, Portugal depende de Angola. É Portugal que depende de Angola. Né? Esse final, então, foi terrível para mim. Vamos lá. Ali estão as minhas almofadas, não liguem, que hoje foi um dia de eu relaxar. Não, não vai por quê? Quanto é que sai de Angola para Portugal? Milhões. De Angola para Semanalmente Portugal sai vão milhões milhões. para Portugal. Quer dizer, ele não deixa de ter razão. De Angola para Portugal vão milhões. Ele só não especificou que os milhões que vão para Portugal é da corrupção. E que até hoje, não é? O que ainda ameniza um pouco esses milhões estarem ali em stand-by, tentando enrolar para ver se escapa. É que ele, João Lourenço, tenta se fazer, tanto é que agora há pouco teve lá, né? Tenta se fazer de amigo daquele Marcelinho, que já devia ter parado, já devia estar num asilo, para ver se esses milhões escapam, de repente até viajam para outro lugar. Algum paraíso fiscal, Ilha da Madeira, que é mais perto, ou qualquer coisa assim. Portanto, esse dinheiro é dinheiro roubado, português claro. Agora, neste final em que ele fala que quando o dito cujo do Mobutu sair, ele tem que praticamente ser saudado pela área da saúde. Que área da saúde? Que área da saúde, meu Deus do céu? Ele fez muito. Vamos escutar mais um pouco. Só para terminar, nós temos que perder o hábito de ser colonizado. Hábito de ser colonizado. Se assim o fosse, preto de merda, se assim o fosse, já falei e vou repetir, não sou preconceituosa, não sou racista. Se assim eu fosse, como ele diz, eu não seria humanitária. Eu estou falando isso principalmente para as pessoas novas que nunca me viram. É só verem os 600 vídeos que eu tenho aqui. Se assim eu fosse, eu não seria humanitária há 30 anos. Se assim eu fosse, eu não choraria pelo meu povo e pela perda diária de milhares de pessoas que vão morrendo. Se assim eu fosse, eu não estaria aqui fazendo vídeo atrás de vídeo em defesa de um povo. Mas, na cúpula do governo do meu país, tem preto sem vergonha, sim senhora. Eu não vejo a pessoa pela cor. Eu vejo pela qualidade ou pelos defeitos que eles têm. E quando eles têm muitos defeitos e a alma deles é a cor desta minha blusa, eu classifico eles. Então é assim, ele está falando de novo da colonização, Nós né? estamos sempre presos no colonizador. Temos que perder isso. Como é que a República Democrática do Congo... Eles têm que perder esse vínculo com a colonização. Me dá até tosse. Se assim o é, por que de 75 para cá, eu estou repetindo isso já há 2 dias, de 75 para cá, estes anormais que estão no governo e estes tentáculos de merda, como é o caso dele, racista, só aceitam, por exemplo, portugueses lá. É das comunidades maiores que existem, brasileiros e portugueses. Então, uma pessoa que tem tanta raiva no coração pelo colonizador, qual seria a lógica? Fecha as portas. O colonizador não volta a entrar aqui. É ou não é? Fomos colonizados por este povo. Não queremos mais nada com este povo, porque foi o povo que nos colonizou. Vão a Angola,
até o angolano que se formou em engenharia e uma boa parte daqueles que são formados angolano, quando vão partir para a construção, e falo isso porque eu tenho amigos que fizeram isso, a construção deles é igualzinha à do colono. Então, se vocês querem tanta mudança, por que vocês não atuam ou fazem de forma diferente? Isso quando não tem o português na obra. Se vocês querem se desvincular dos laços da colonização, por que desde o início, e daí eu digo e afirmo que vocês são burros, governo de Angola, burros e totalmente, cerebralmente incompetentes. Vocês nunca quiseram esse deslaço. Tanto não querem que eu estava toda hora pegando o avião indo para Portugal e batendo nas costas do Marcelinho. Aí vem um bosta racista de merda falar tudo isto. E a gente é obrigado, ou ele acha que a minha cara é cara de privada, de retrete, como dizem em Angola, para aguentar estas porcarias. Ainda mais porque existe uma revanche aqui, né? Fui tratada abaixo de zero. Portanto, eu tenho todo o direito de chamá-lo de preto, azedo, já que eu sou uma branca amarela. Eu tenho muito amor à minha raça. Eu fiz alguns vídeos que estão abaixo destes. E num deles, que eu falo de um menino, eu choro muito. Até depois eu fui ver o vídeo e fiquei meio sem graça de me ver chorando tanto. O menino é negro. Teve uma pessoa que, pelo Facebook, tinha visto o vídeo, disse, você não é mesmo racista, Filó? E eu falei, não. Ah, porque eu te vi falar e vi você chamar o presidente de primitivo, macaco. E eu expliquei de novo. Ela falou, desculpa eu te perguntar, mas é que eu vi aquele vídeo do menino e eu vi você chorar tanto. E eu expliquei de novo para a senhora. E ela falou, desculpa, Filó, mas você tem razão. Tem certas pessoas que merecem ouvir certas verdades, e isso independe da cor. E eu falei, que bom que eu me fiz entender. Portanto, eu espero ter me deixado muito claro aqui mais uma vez, não sou racista, não sou preconceituosa, mas tem certos momentos na vida que quando atacados somos, temos que saber nos defender. E a pior coisa realmente que existe é o racismo, é o preconceito, é essa xenofobia de certos seres que devem ser extremamente, como é o caso deste senhor David Mendes, recalcado, pior que uma prostituta que se vende a qualquer eira é quem paga mais. E eu estou indo e falando o que me mandarem. Assim é David Mendes. Mas, infelizmente, na sociedade angolana, nós estamos cheios de pessoas como ele, que rodeiam um lado. Hoje não deu aqui. Vamos para o outro, rodear o outro. Pegou, aqui vou ficar. O que eu tenho que falar para me considerarem? Olha, critica o André Ventura. Não custa, ainda por cima, sendo branco. O amor passa longe no coração de certos seres. A vontade, a humildade, o querer ajudar, são coisas, então, que não existem no coração de certos anormais. E enquanto isto estiver imperando na cabeça de muita gente, da sociedade e do governo, ou das pessoas do governo, possivelmente teremos muita dificuldade em ver mudanças no nosso país. Mas quem paga tudo é o nosso povo, o meu povo, e o povo de quem realmente ama Angola. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo.